Nós sabemos que os biomas são ecossistemas que são estáveis, ou seja, que atingiram um patamar de equilíbrio que teoricamente deve ser mantido, desde que não haja intervenção antrópica, ou então alguma mudança climática brusca, como um vendaval, ou então de repente um terremoto. Mas, tu já se perguntou como é que o bioma vira bioma? Como é que um ecossistema atinge esse patamar de estabilidade ou de equilíbrio? Então, todo e qualquer tipo de bioma, assim que estabelecido, que significa um ecossistema que atingiu um equilíbrio, ele na verdade deve ter passado por uma série de etapas ou passos. Essas etapas ou passos em que a vegetação vai sendo substituída lenta e gradualmente por uma vegetação que está em equilíbrio, que está de acordo com aquele local, na verdade é chamado de sucessão ecológica. Então, as sucessões ecológicas, na verdade, nada mais são do que processos de substituição de comunidades vegetais. Então alguém vai ocupar aquele determinado lugar por primeiro, depois vai vir uma outra vegetação um pouquinho maior e melhor, até atingir o limite máximo para tamanho e quantidade de vegetais num determinado lugar. Isso é sucessão ecológica, substituição da vegetação. Só que aí, isso na verdade pode acontecer sempre, indo do menor grupo para o maior grupo. Em cada lugar vai ter um determinado limite. Então, essas sucessões elas vão acontecer da menor vegetação até a maior vegetação que for possível para aquele determinado lugar. Só que aí que está, essa vegetação ela cresce e se desenvolve de duas maneiras diferentes. Ou ela pode acontecer numa sucessão ecológica dita primária, ou sucessão primária, e uma sucessão ecológica secundária. Qual é a diferença da sucessão primária para a sucessão secundária? A sucessão primária deve acontecer quando a gente tem uma vegetação que inicia do zero. Como se fosse, nesse caso aqui, o ambiente, o solo completamente nu, sem nada por cima, é uma vegetação que vai crescer pela primeira vez. Então é o primeiro habitante, é o primeiro vegetal, o grupo de vegetais que vai povoar aquele local. Então quando inicia do zero, normalmente são ecossistemas novos, ou então são ecossistemas que já fizeram isso lá no passado, mas fizeram uma primeira vez. Então a gente vai dizer que a sucessão primária, que é essa que inicia do zero, é em ambientes virgens ou estéreis, que significa que nunca teve nada, vai começar do zero, é a primeira vez mesmo. Então, se a gente tem, por exemplo, um vulcão que explode, joga lava para todo lado, e essa lava se derrama e acaba formando, sei lá, uma ilha, ou então forma uma camada de pedra que é lava derretida e solidificou depois que esfriou. Quando acontece esse tipo de coisa, alguma vegetação depois de, sei lá, centenas ou milhares de anos, vai começar a povoar aquilo ali. Então, esse processo, como está começando numa rocha que recém foi criada e ainda não existia nada ali em cima, esse processo é uma sucessão primária. Então, sempre que iniciar do zero, a gente vai ter um ambiente virgem, ou seja, 0 km, começou uma sucessão primária. Só que se a gente tiver um ecossistema que ele não está começando pela primeira vez e sim está recomeçando, ou seja, está reiniciando. Quando acontece isso, por exemplo, suponhamos que a gente tem um mato e esse mato foi completamente destruído por lenhadores ou então por um vendaval. E aí nós vamos ter que ter a vegetação crescendo mais uma vez. Significa que a primeira vegetação, essa do comecinho aqui, ela já aconteceu um dia, já passou esse processo. Então agora o que nós estamos fazendo? Repovoando. Então nesse caso, quando a gente tem uma sucessão ecológica secundária, é uma sucessão que está acontecendo para refazer uma coisa que foi destruída. Então normalmente a gente vai ter esse processo de sucessão ecológica secundária em ambientes que estão sendo repovoados, ou seja, estão sendo recolonizados e estão em fase de recuperação. Então isso aqui acontece em ecossistemas em recuperação, que significa que nós estamos falando de um ambiente que foi de algum jeito afetado ou alterado pela ação do homem ou pela ação do meio mesmo. Se acontecer isso aí e passa, por exemplo, uma onda gigante lá de tsunami que invade o continente e acaba destruindo a vegetação, não tem problema. Depois de um tempo, essa vegetação reinicia. Só que quando acontecer isso, ela vai reiniciar, então não vai começar do zero. Ela começa um pouquinho mais para frente, já com alguns vegetais pequenos. O que define, então, se vai começar do zero ou não? O que define é o chão, é o solo. Se já tiver nutrientes suficientes para que a vegetação maior possa se instalar, beleza, pode crescer uma árvore. Mas se tiver um solo desgastado demais, muito pobre em nutrientes ou muito seco, o que vai acabar acontecendo é que tem que começar do zero. E aí vai lá no começo e começa do zero. Então,
independente da gente ter uma vegetação que começa do zero, numa sucessão primária, ou uma vegetação que recomeça simplesmente para repovoar um local numa sucessão secundária, todas as sucessões vão acontecer ou vão se passar nas seguintes etapas. Ecese, quando a gente vai ter as comunidades pioneiras, os vegetais pioneiros, em geral, vegetais pequenininhos. Segundo, quando a gente tem as séries, ou também chamadas séries, que são, na verdade, as comunidades de vegetais intermediários, de porte mediano. E ainda, nós vamos chegar no último estágio, comunidade clímax, ou comunidades finais. São os últimos vegetais que podem ocupar aquele lugar. Nesse caso, é o patamar máximo que um determinado lugar pode chegar, e é normalmente quando ele atinge o nível ou o patamar de bioma, ou seja, o equilíbrio. Sendo assim, independente de ser uma sucessão primária, secundária, não interessa, todos passarão por essas três etapas. Então, em geral, a ecese, ela conta com os primeiros indivíduos, os menores de todos. Seria esse grupinho aqui. Aqui nós vamos ter uma vegetação que está em ecese. Quando acontece isso, na ecese, na prática, o que acaba acontecendo é que tu vai ter líquens, que é alga mais fungo, né? Mas eles têm capacidade de modificar o chão, criar uma areinha, mexer, virar uma terrinha. Nós podemos ter briófitas, que são musgos, antóceros e hepáticas, vegetais muito pequenos, então eles podem começar a depositar terra ali, principalmente quando eles começam a juntar poeira e começam a formar uma camadinha de solo. Ou então a gente pode encontrar gramíneas. Grama é pasto, tá? Então eu vou separar aqui as gramas em três grupos: as gramíneas pequenas, as gramíneas médias e as gramíneas grandes. As pequenas são gramíneas que normalmente vão atingir até um palmo de altura, até 15 centímetros, por exemplo. Aí, quando a gente pega uma gramínea média, normalmente até a base do quadro aqui, que vai dar em torno de uns 40 a 80 centímetros em média. Tá? Aí, quando a gente tem gramíneas grandes, são pastagens bem altas, que passam do limite da altura do quadro, passam de 2 metros. Então, são quase igual, ainda é grama, tá? Só que de tamanhos diferentes. Então, quando a gente tem vegetação bem rasteira, a vegetação fica aqui. Quando a vegetação começa a ficar um pouquinho mais alta, ela entra no segundo grupo. Agora, quando atingir o máximo de desenvolvimento, normalmente mato, por exemplo, aí vai atingir a comunidade clímax. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: já que no primeiro grupo, nesse primeiro caso, na ecese, os vegetais são muito pequenininhos, significa que qualquer pouquinho de sol, com qualquer fotossíntese que eles fazem, beleza, já é suficiente para ele viver. Então, quando acontece esse tipo de coisa, tanto líquens quanto briófitas e também as gramíneas pequenas, elas com pouca fotossíntese geram horrores de energia. E aí o que acaba acontecendo é que esse lugar aqui no solo, ele começa a ficar muito rico em substâncias químicas, nutrientes, né, e tal. Quando acontece isso, então, vai chegar um determinado momento onde a quantidade de nutrientes que é depositada no solo, por causa da atividade fotossintética e tal, decomposição, é tão grande que o vegetal maior joga uma semente lá para dentro. Se já tiver nutrientes suficiente, passa para a segunda fase. Se não tiver nutrientes suficiente, permanece nessa primeira etapa de ecese por mais um tempo. Só que a grande questão é a seguinte: nesse caso, o que acaba acontecendo é que o vegetal maior vem e diz: com licença, vou entrar. O vegetal maior, ele concorre com o menor, ele compete com o menor por espaço, e aí o que acaba acontecendo é que este grupo ele não vai crescer do lado, ele vai crescer no lugar daquele, e vai matar aquele outro, vai substituir aquele outro. Esse grandão vai substituir o menor, então é uma concorrência. Sendo assim, como é que a gente sabe que o vegetal vai se instalar? Bom, para a gente saber se o vegetal vai ou não se instalar, a gente tem que ver o quanto está sobrando de nutrientes. Nesse caso aqui, a gente pode fazer uma continha simples. A produtividade primária bruta é tudo que aquele grupo de vegetais produz naquele lugar. Como é que ele produz? Por fotossíntese. E aí tu compara com a quantidade que aqueles vegetais estão consumindo do que eles estão fabricando. Por exemplo, o vegetal fabrica 1000 quilocalorias e consome 100. Está sobrando. Então, quando acontece esse tipo de coisa, nesse primeiro grupo, a produtividade primária bruta, que é o tanto que eles fabricam de energia através da fotossíntese, é muito elevado em relação ao quanto que eles consomem pela respiração celular, pelo crescimento, pela reprodução. Sendo assim, está sobrando. Se está sobrando muita energia, o que acaba acontecendo é que essa energia ela é acumulada no solo, normalmente sob a forma de matéria orgânica, minerais, fica tudo acumulado no chão. Então, de tanto que vai sobrando, o que vai acabar acontecendo é que chega uma hora em que sobrou, tem uma montanha de moléculas energéticas acumuladas no chão, e aí o vegetal maior tenta se instalar. Quando acontece isso, e já tem a quantidade suficiente de minerais, energia e tal,
acumulado no solo passa do primeiro estágio para o segundo estágio, onde a gente vai ter então as séries ou comunidades intermediárias. Quando acontecer isso aí, vejam que o tamanho da vegetação tende a aumentar. Quando acontece isso e a vegetação aumenta, o que acaba acontecendo que é óbvio que a vegetação maior consome mais. Mas se ela também é maior, ela tende a produzir mais. Então, os vegetais que compõem essa segunda etapa são gramíneas médias e grandes e, em geral, arbustos, né? Plantas lenhosas de porte não muito grande, com até 2 metros de altura mais ou menos. Nesse caso, o que acaba acontecendo é que essas plantas maiores que estão aqui, elas ocupam mais espaço, em geral são maiores, têm uma biomassa de folhagem maior, então elas fazem mais fotossíntese. Mas como elas não são um grupo de vegetais muito grandão ainda, então elas também têm um consumo de médio para baixo. Significa que nesse segundo estágio, nas séries, a gente ainda tem também uma produtividade primária bruta maior do que o consumo. Significa, no primeiro caso, é como se a planta produzisse 1000 kcal de energia e consumisse 100. Aqui no segundo caso é como se ela consumisse metade do que ela produz. Como se o grupo produzisse 1000 e consumisse 500. Sendo assim, o que acaba acontecendo? Aumentou a produtividade, quase sempre aumenta, mas aumentou o consumo. Então, aqui seria um consumo de 10%, aqui é um consumo de 50%. Então, o que acaba acontecendo? Nesses casos, a vegetação, ela, à medida que vai crescendo, ela vai produzindo mais energia. É normal que um vegetal maior tenha uma produtividade de fotossíntese maior que o menor, mas não quer dizer que nesse caso ele também não aumenta o seu consumo, então ele aumenta o consumo. Então ele produz mais, mas gasta mais. Então, quando acontece isso, a gente ainda tem um depósito de moléculas energéticas no chão, de grandes quantidades de minerais no chão. Só que aí, esse grupo já é intermediário. O que vai acabar acontecendo? Chega um determinado momento, onde dentro desse grupo a gente já tem uma quantidade X de nutrientes acumulados no solo muito alta, muito elevada. Se essa quantidade X de elementos acumulados no solo está muito elevada, vai vir uma vegetação maior ainda e vai jogar uma semente lá para dentro. Se já tiver acumulado grandes quantidades de moléculas energéticas, a vegetação grande vem e começa a ocupar. Se não tiver acontecido isso, a vegetação grande não consegue entrar e permanece sem entrar porque ela vai morrer com falta de nutrientes ali naquele lugar. Então, ela vai esperar mais um tempo. Então, quando a gente tem uma quantidade de energia que as comunidades intermediárias, as séries, acumularam e já é suficiente para a comunidade maior se instalar, os maiores vêm e entram. E aí a gente entra no último estágio, que é quando a gente vai chegar e atingir um maior limite de patamar de desenvolvimento vegetal para esse lugar, chamado de comunidade clímax. Quando a gente tem a comunidade clímax ou final, é chamado de final porque mais que isso aqui não tem o que crescer naquele lugar. Então, cada bioma, cada lugar, atinge um clímax em um determinado momento. Por exemplo, o Pampa, no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Uruguai, ele na verdade atingiu o patamar de clímax ainda aqui, com vegetação pequenininha, com vegetação de grama pequena e no máximo uns arbustos perdidos, então ficou entre Ecese e Ceres. Mas atingiu o clímax. Por quê? Porque na verdade o clímax, ele na verdade é quando a gente não tem nem sobra e nem falta de moléculas energéticas, é quando está tudo igual, tudo equilibrado. Produzo 1000 e gasto 1000. Isso é o que acontece quando a gente vai ter comunidade clímax. Então, em geral, se eu tenho um ecossistema que tem capacidade de crescer muito e desenvolver muito a sua vegetação, o limite máximo que ele vai ter aqui é a formação de uma mata, de uma floresta, tá? Forma um matão gigantesco. Quando acontece isso, tu vai ter então, como indivíduos que compõem essa comunidade, arvoretas, que são árvores assim baixinhas, né, tipo da altura da casa da gente, ou mato fechado gigantesco, tipo na Amazônia, que o mato pode ter 40 metros de altura, que é a altura de um prédio de 12 andares. Então, nesse caso aí, o que acaba acontecendo? Quando a gente tem um patamar maior de vegetação, a tendência é haver maior produtividade, mas também maior consumo. Então, o que acaba acontecendo é que da Ecese para o clímax está aumentando a vegetação. E aí vai chegando um determinado momento onde aquilo é o limite. No caso do deserto, por exemplo, é bioma também, só que a vegetação lá é os cactos e olha lá. Então, nesse caso, formação de cactos lá no deserto é o limite, é o clímax da vegetação. Se eu pegar, por exemplo, no campo que eu estava falando, seja na savana, seja no cerrado ou no pampa, o campo é o limite máximo. Então, vai ficar entre Ecese e Ceres, entre capins médios e pequenos, né? Agora, se eu pegar, por exemplo, uma floresta amazônica, bom, aí chega até aqui no clímax, vira uma vegetação absurdamente grande e
de mato, lenhosa, muito grande. Então cada lugar vai ter condições de umidade, de frio, de solo diferentes, e isso é que vai definir que tipo de vegetação vai chegar a clímax naquele lugar. Então não é todos os lugares que vira mato, né? A gente sabe que em cima das pedras é difícil a gente ter mato. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente tem uma vegetação que atingiu a comunidade clímax, não interessa se é campo ou se é mato, o que interessa é que atingir o clímax é quando a gente tem a produtividade primária bruta, que é tudo que a vegetação que está naquele lugar produz, sendo equivalente ao consumo. Ou seja, nem sobra e nem falta energia. Está tudo igual. Então produz 1000, gasta 1000. Ou então produz 1000, gasta 998. Aí no outro dia produz 990, gasta 1005. Então vai manter um certo equilíbrio. Em geral a vegetação não fabrica menos do que ela consome. Ela fabrica assim um pouquinho mais, tipo fabrica 1000 e gasta 990. E aí sobra um pouquinho. Em geral é isso que acontece. Então a gente considera que há um equilíbrio. Sendo assim, cada vez que atingir o clímax, é a produtividade primária bruta equivalente ao consumo. Se acontecer esse tipo de coisa, clímax então vai ser igual ao auge, ao ápice de desenvolvimento que a vegetação pode ter para aquele determinado lugar. Ou seja, atingimos a homeostasia. Homeostasia é uma palavra muito importante porque ela significa equilíbrio, ou seja, é equilíbrio entre tudo que se produz e tudo que se consome. A taxa de fotossíntese e a taxa de respiração celular são equivalentes, nem sobra nem falta, está tudo certo. Então todos os ecossistemas que nós conhecemos, né, os biomas brasileiros e mundiais, pelo menos originalmente eles eram ecossistemas estáveis, em equilíbrio. Hoje nós sabemos que alguns deles saíram desse clímax, saíram do equilíbrio e viraram hotspots, que são aqueles ecossistemas que foram altamente devastados e destruídos. Então, nesses ambientes, nesses ecossistemas, o que vai acabar acontecendo, obviamente, na prática, é que eles têm um limite de crescimento. E aí, quando atingir esse limite, nós atingimos uma coisa na natureza chamada resistência do meio. Então, é mais ou menos o seguinte, ó. A gente sabe que a natureza ela tem limites. Espaço, água, luz, comida, competidores. Esse limite, para cada lugar é diferente, é a resistência do meio. Só que aí, essa resistência do meio, ela na verdade é aquilo que impõe dificuldade para os seres vivos se desenvolverem num determinado lugar. É o que a gente poderia chamar de fatores de seleção natural. A capacidade que o indivíduo tem então de crescer e começar a chegar na resistência do meio e atingir o equilíbrio é chamada de potencial biótico. É a tua força reprodutiva, a força de sobrevivência na natureza. Então, o que acaba acontecendo é que quando a resistência do meio é muito forte, a população não cresce tanto. Quando a resistência do meio é muito fraca, a população cresce demais e devasta demais o ambiente. Quando a resistência do meio e o potencial biótico se equivalem, a população cresce, atinge aquele limite e fica oscilando, mas mantém o equilíbrio. Ou seja, atinge o clímax, atinge o equilíbrio, atinge a homeostase. Então a gente imagina que uma população que está em clímax, que está em homeostasia, que está equilibrada, ela está nessa linha que fica oscilando um pouquinho, mas se mantém ali. Se uma população começar a sofrer com algum tipo de coisa ambiental, tipo mudança climática e tal, essa linha tende a despencar. E aí a população corre sério risco de extinção. Sendo assim, sabendo dessas coisinhas, a gente pode analisar então que ao longo da sucessão ecológica acontecem várias alterações químicas, bioquímicas, físicas, biológicas dentro desse ambiente. Então a gente pode dizer, por exemplo, algumas coisas como a respiração aumenta, a decomposição aumenta, porque está aumentando a quantidade de seres vivos, aumenta a respiração, aumenta a decomposição, porque quando os seres vivos morrerem, vão ter que ser decompostos. A gente tem um aumento no consumo de energia produzida, porque quanto mais vegetação tem, mais se consome. Quanto mais planta, mais bicho. Quanto mais bicho comendo as plantas, maior o número de relações ecológicas, maior o número de cadeias e teias alimentares que se formam nesse ambiente. Aumenta também a taxa de fotossíntese, porque em geral a vegetação está aumentando de tamanho. A gente vai ter também um aumento substancial da biomassa, que é a massa total dos indivíduos que está ali, menos a água, né? Massa desidratada. Então praticamente tudo aumenta. O que está diminuindo? A única coisa que está diminuindo da essência até o clímax é o quanto de energia que está sobrando. Se aqui sobrava 10%, aqui sobra 50%, ou melhor, aqui gastava 10%, aqui gasta 50%, significa que a sobra aqui no primeiro estágio era de 90%.
No segundo estágio é de 50%, ali vai ser nula, zero. Então a sobra de energia é tudo que você produz menos do que você consome. Isso é chamado de produtividade primária líquida. Então, nesse caso, a produtividade primária líquida, ela tende a diminuir. Então, é a única coisa que reduz. É o quanto vai sobrar de energia em cada ecossistema. Mas, independente disso, sobrando menos energia, em todos os locais deve-se atingir o equilíbrio. Por isso que tem uma frase que é muito, muito famosa, que se falava muito e hoje ainda se fala, que é a seguinte: a Amazônia é o pulmão do mundo. Essa frase tem vários problemas, tá? Mas o problema principal é a ideia dela, que diz o seguinte, que a Amazônia faz sobrar oxigênio para que todo mundo possa respirar. Essa é a ideia que querem dizer quando dizem a Amazônia é o pulmão do mundo. Então é uma frase velha e que na verdade tem vários problemas. Então a gente deve evitar de falar ela e de ficar pensando nela. Que é o seguinte, se eles dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, querendo dizer, no sentido figurado, que a Amazônia ela é tão grande que ela produz o oxigênio que a gente consome, já adianto, isso não é verdade. O que acaba acontecendo? A gente teria que pensar que a Amazônia ainda não atingiu isso aqui. Mas como nós sabemos, a Amazônia, o Cerrado, o Pampa, o Pantanal, todos eles eram ecossistemas estáveis. Hoje o Cerrado e a Mata Atlântica não são mais. Mas, beleza, a Amazônia teoricamente ainda é um ecossistema estável. Se ela é um ecossistema estável ou em clímax, ela produz tanto quanto ela gasta. Então, se ela produz 1 tonelada de oxigênio, ela gasta 1 tonelada de oxigênio. Então, não dá para sair dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo, sendo que ela não está produzindo o oxigênio que a gente gasta. Ela está produzindo o oxigênio que ela mesma gasta. E deu. Então, na verdade, a Amazônia está no 0 a 0. Então, o que acaba acontecendo? Na verdade, se as matas e os campos produzem o oxigênio que eles mesmos consumirão, de onde vem o oxigênio que a gente respira? O oxigênio que a gente respira vem da água, vem do rio, vem do açude, vem da lagoa, vem do mar, principalmente do mar. As algas produzem o oxigênio pela fotossíntese e ele vai para a atmosfera. E aí, na forma de bolinhas, ele vai subindo. E esse é o grande oxigênio que tu está respirando. Na verdade, os vegetais tendem a produzir aquilo que vão consumir. Sendo assim, cuidado, porque sempre há essa relação de tentar atingir o equilíbrio. Então, para finalizar a nossa ideia aqui, suponhamos que nós temos um lugar que foi cortado, desmatado, ou destruído, ou queimado um campo. Qual é a melhor coisa que o homem pode fazer? Não meter a mão. Porque se o homem não mete a mão, o que acaba acontecendo? A natureza, por conta própria, vai começar um excesso de novo. Só que aí, se foi ambiente destruído, sucessão secundária. Vai passar por uma série e vai atingir um clímax. E aí volta tudo ao normal. Então, a melhor coisa que o homem pode fazer é deixar que a natureza siga seu curso. Quanto mais o homem consome da natureza, maior é a sua pegada ecológica, que é maior a quantidade de coisas usadas da natureza. Quanto menos o homem interfere e usa da natureza, menor é a sua pegada ecológica. Então, o ideal para a gente é ter uma pegada ecológica pequenininha.